Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu faço a continuação da conexão que existe entre o discípulo Pedro, melhor dizendo, e João Paulo II. Muita informação eu quero trazer aqui nesse vídeo agora, tá? Eu peço que vocês tenham, né, aqueles que acompanham, né, essas mensagens que eu coloco aqui, que eu quero já entrar na mensagem dos 144 mil, na mensagem da besta, a conexão que João Paulo II tem com a besta, de ser a besta, os 144 mil e os nossos anos agora, que a gente vai entrar 2023, 2024 e assim por diante, o que vai acontecer, né, segundo as escrituras, segundo tudo que a gente está vendo aí, que faz tudo ligação com essas mensagens que eu estou dando aqui agora. Eu acho que é muito importante nesse momento, e eu acredito até que as pessoas que estão ávidas no sentido espiritual estão percebendo que é o momento de se preparar. O momento de se preparar de uma forma assim, de sair da cidade, de começar a planejar a saída da cidade, de começar a planejar, assim, na verdade, já planejar, né, uma possível fuga, porque quando esse homem aparecer, não há tempo para poder ficar planejando, já tem que estar pronto. Já tem que estar pronto para poder fazer aquilo que o Salvador falou. Quando eles vierem te buscar, ou seja, fazer a marca força, fuja para as montanhas, tá? Eu vou começar esse vídeo aqui. Aqui eu tenho a foto de Pedro, eu fiz aqui, eu estou fazendo no meu celular, aqui sem grandes produções, eu fiz alguns banners, alguns slides, a gente vai passar, tem muita informação interessante. Vamos lá, aqui eu tenho a cara de Pedro, né, porque eu vou falar sobre a conexão de Pedro, a mensagem que o discípulo Pedro estava passando para a gente. Tá? O discípulo Pedro ele estava sendo usado ali, ele estava simplesmente vivendo, mas com as características dele, com a personalidade daquele homem ali, o Criador, ele, ele escolheu perfeitamente cada discípulo, mas o Pedro ele foi, né, ele foi escolhido com uma particularidade perfeita, porque ele iria falar sobre a conexão de João Paulo II, do Papa, que ele fala, eu sou Pedro, e todas as referências a gente vai ver aqui. Eu trouxe, pelo menos, as referências num todo. Então, vamos lá. O primeiro slide é esse aqui, ó, que o Salvador, como é que posso dizer, ele tinha morrido, aí ele ressuscitou, apareceu uma, duas vezes. Na terceira vez que ele apareceu na praia, no momento em que os discípulos estavam pescando, e foi aquele momento que ele disse assim, pegou alguma coisa, algum peixe, alguma coisa para comer? Um homem lá na praia falou, né, que era o Salvador e Augusto. Então, enquanto os discípulos estavam esperando o Salvador aparecer novamente, eles foram pescar, aí viram esse homem e ele falou, não pegamos nada. E o Salvador e Augusto disse, joga pro lado direito, vocês vão pescar muito, tem muito pro lado direito. Eles jogaram, e aí pegou e foram para a beira da praia. Quando chegaram na beira da praia, o que aconteceu? Eles começaram a comer junto. Tá? Tem todo um símbolo também, eu quero puxar a atenção de vocês também, tem todo um símbolo porque que Salvador sempre estava comendo peixe. Peixe na praia. Comendo peixe na praia, e ele ali, tipo, logicamente, como se fosse na brasa, né? Tem um símbolo muito, muito interessante, porque o Salvador se reunia sempre estava comendo peixe na praia. Isso tem a ver com Roma, tem a ver também com João Paulo II. A gente vai ver cada detalhe, né, dos passos do nosso Salvador. E aí o Salvador estava ali comendo, junto com os discípulos, e ele chegou e chamou Pedro e chamou à parte. Por que ele chamou Pedro à parte? Por quê? Porque o discípulo Pedro ele tem uma particularidade, né? Ele tem uma particularidade, e o Salvador fez isso já porque tinha um porquê, um porém ali. E aí tá, vamos lá. Aí ele chegou e chamou e falou isso aqui. Está escrito em João 21:18. João, o nome dele é Yal-Hanan. Yal-Hanan. Eu já disse isso em vídeos passados. Quer dizer, gracioso é Yal. O João, apóstolo João, ele já carregava um louvor só no nome. Então vamos lá, ele disse assim, eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e
o vestirão e o levarão, aonde você não quer ir. E Yahusha disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar Yahweh. Então Yahusha, terminando de falar, ele disse, siga-me. Aí foi. Não falou mais nada. Essa passagem aqui, ele estava falando como o Pedro ia morrer. Como o Pedro ia morrer. Mas ele disse uma particularidade que vai fazer todo sentido naquilo que eu vou falar. Eu vou traduzir o que ele disse aqui. Ô Pedro, quando você era jovem, você se vestia do jeito que você queria, você ia para onde você queria ir, certo? Você era livre. Quando você for velho, eles vão te pegar, eles vão amarrar a sua mão, vão atar a sua mão, ou seja, vão te crucificar e vão te vestir de uma outra forma e vão te levar para um lugar que você não quer ir, vão te vestir diferente, vão assumir a sua personalidade, vão assumir você, vai blasfemar de você. Tem um homem que vai se vestir de você. Tá entendendo? É isso que ele quis dizer. Que você vai ter uma outra roupa. Literalmente, ele estava falando do futuro, Salvador. Quando você era jovem, você tinha a sua vida, a sua identidade. Quando você for velho, eles vão te amarrar, vão te crucificar e vão te vestir de outra forma. O Pedro, discípulo que o pessoal aqui conhece, que os discípulos conhecem, seus amigos conhecem, lá no futuro vai ser um outro Pedro. Eles vão se chamar de Pedro. Eles vão criar uma igreja. E o membro maior dessa igreja, melhor dizendo, o dono dessa igreja, ele vai falar, eu sou Pedro. Ele vai blasfemar você. E realmente, João Paulo II, tá aí, ele fala, eu sou Pedro. Ele se veste de Pedro. Perfeito, o Salvador disse tudinho. Aqui eu cheguei e dei uma resumida e deixei bem as claras o que ele queria dizer, tá? Tanto é que a gente vai para esse próximo slide aqui, a gente vê o seguinte, olha aqui, ó. Quem é aqui no canto da esquerda, olha aí João Paulo II aí sentado na cadeira de Pedro. Olha a cruz de cabeça para baixo. Quem foi crucificado de cabeça para baixo? Pedro. Foi Pedro, olha aí quem está sentado aí. Ele está se vestindo ou não está se vestindo de Pedro? Ele não está dizendo que ele é aquele que foi crucificado de cabeça para baixo? O nome da basílica lá do Vaticano, a principal, aquela enorme, é Basílica de São Pedro. Eles têm estátuas de Pedro, estão se vestindo de Pedro. O Salvador disse, quando você era jovem, você tinha sua personalidade vai ser tomada por outro. João Paulo II foi o maior Pedro de todos. Porque todos os papas eles se chamam de Pedro. Todos os papas eles se chamam de vicários filhos Dei, ou seja, no lugar do Filho de Deus. O filho vicário de Deus, sou eu, o papa tal, não sei o quê. Entende? Então, mas o papa que se vestiu mais com a vestimenta, como o Salvador disse ali em Al-Hanan 21:18, que a gente viu, João, foi João Paulo II. Ele é Pedro. Aí ele sentado na cadeira de Pedro. Se eu não me engano, nem tem muitos papas que se sentam nessa cadeira aí, não. Aqui eu quero apresentar uma coisa interessante. Queria que vocês prestassem atenção. Aqui eu tenho um dizer aqui no lado esquerdo. Júpiter, Pedro. Júpiter é no grego. O Júpiter, ele já é no latim, né, portuguesado. E o Pedro também. É uma questão que o João Paulo II ele se veste assim, ele se chama assim, ele se chama do Deus Júpiter, que os nomes mudaram, mas Júpiter e Pedro eram tudo símbolos adorados na Grécia e em Roma. Aqui a gente vê aqui do lado, ó, o Júpiter, ele na Grécia, não em Roma, na Itália não, na Grécia ele era chamado de Zeus. Quando o Zeus foi levado, essa entidade, essa adoração foi levada para Roma, virou Júpiter, ó, o Deus supremo da mitologia greco-romana. Tem até assim, moedas, né, que são em homenagem a Júpiter, é o Deus maior da adoração grega e romana. E adivinha, Júpiter, Zeus ou Júpiter é o apóstolo Pedro. Também foi pegado essa identidade de Pedro e colocado nessa entidade. Entende? A identidade de Pedro foi colocada para o Deus Júpiter. E adivinha quem se chama de Júpiter também? Ele aqui, ó. Ele,
O João Paulo II, ele é o Júpiter, em um certo idioma. Ele é Júpiter, o Deus supremo maior, adorado também, né, na Grécia e em Roma. E ele também é Pedro, o discípulo. Ele é tudo. Ele é tudo. Inclusive, ele não é só o Júpiter, o Pedro. Ele também é Jesus. João Paulo II é Jesus também. São muitos nomes em cima de uma pessoa só. E poderia falar mais. Ele é o peixe. Ele é o peixe, o Deus peixe Ioannis. Ele é o Marduk. O João Paulo II, ele tem diversas entidades agarradas dentro dele. Vamos lá. Aqui embaixo, olha. Aqui a gente tem o planeta Júpiter e temos a estátua de Pedro segurando uma chave nas mãos. Ou seja, o que quer dizer isso? O Pedro é João Paulo II, né? Aqui. E o povo passa idólatra, né? Porque assim, na Igreja Católica o povo é muito idólatra. Muito idólatra. Eles já tocam, eles beijam as imagens. Tem muitos que beijam o pé de Pedro aí, ou então só toca como esse casal aí que está passando. Imagina, isso é uma imagem. Imagina quando o Pedro ressuscitar, né? O Jesus ressuscitar. Pedro, Jesus, o Deus Júpiter ressuscitar. Deu para entender agora? Júpiter, Pedro e Jesus é um só. É um só, que é o João Paulo II. Que ele vai falsificar, né? O Satanás vai falsificar a ressurreição desse homem e vai entrar dentro dele. Esse homem vai ser um zumbi andando entre nós. E as pessoas não vão só colocar a mão no pé dele. Vai falar, nossa, agora a gente quer beijar, a gente quer entregar a nossa vida. O que ele falar, as pessoas vão fazer. Ou seja, vai falar assim, se marca. Claro, me marca na testa, marca na mão, marca no meu pé, no meu peito, onde for. Eu quero você. Você é a solução do mundo. E você vê que o mundo já está implorando por uma solução, né? Eu quero vacina, eu quero legislação certa, eu quero um presidente certo, sabe, que seja bom. Imagine quando esse cara disser que ele é santo e ressuscitado, aí que todo mundo vai largar até os seus presidentes e vai ficar aos pés do Júpiter, do Pedro, de Jesus, que é tudo a mesma coisa. Aqui está o planeta Júpiter, que é o astro maior que existe, que ele é um planeta gasoso. Enfim, aqui só estou mostrando ele porque tem uma informação importante falando sobre o planeta Júpiter e o ciclo dele, que é uma informação bem importante que eu gostaria da atenção de vocês nessa informação mais para frente, tá? Aqui desse lado aqui, eu tenho aqui, ó, só para fazer um parâmetro aqui, o Pedro, né, de cabeça para baixo aqui na parte da esquerda, de cabeça para baixo sendo crucificado na mitologia romana, né, segundo a mitologia deles. Aqui, ó, João Paulo II leva o título de Pedro crucificado de cabeça para baixo. Tá lá, ó, a cruz de cabeça para baixo, que foram eles que inventaram isso, colocaram isso, que muitos satanistas fazem, filmes de terror faz, colocando o cruz de cabeça para baixo, dizendo que é de rituais satânicos e tudo. Independente que seja ou não, quem começou com isso foi a Igreja Católica. Não foram os satanistas, não foram os luciferianos, não foram nada disso. Foi a Igreja Católica simbolizando a crucificação de Pedro. Segundo a mitologia deles, Pedro foi crucificado do lado do obelisco no Vaticano, aquela praça enorme que tem um obelisco grande ali, né? O obelisco é o pênis de Baal, é uma adoração a Baal. Aquele obelisco ele veio lá do Egito, direto para o Vaticano. Imagina você ser católico e você tá ali pensando que está servindo Jesus, Deus e tal, e de repente tem um culto pagão ali, que é o obelisco trazido lá do Egito para colocar ali na praça, né? Na praça do Vaticano. É um paganismo em todos os sentidos, né? Então tá aí esse primeiro slide, é isso. Quero que vocês entendam bem isso aí, essa parte. Júpiter e Pedro, ele é o João Paulo II, tá aqui esse lado da esquerda mostrando aqui de cabeça para baixo para não ter dúvida, ele é Pedro. Muita gente olhava essa cruz de cabeça para baixo e não fazia assimilação, falava assim, não, mas não sei o que é isso, não sei o que é isso, né? Mas ele se colocou no lugar de Pedro. A gente tem aqui, ó, aqui mostrando que alguém vai se vestir de Pedro. Como eu expliquei aqui,
como Yahusha tinha falado de antemão para Pedro. A função de Pedro é muito importante, a gente vai ver mais para frente. Aqui o deus Júpiter ou Zeus, na Grécia, e o pessoal aqui adorando a imagem de Pedro. Essa daqui é a imagem de Pedro, tá? E quase tinha esquecido, atentar aqui para esse objeto que Pedro aqui, na estátua, o que ele está segurando? Ele está segurando uma chave. O Salvador disse que eles quem? Esses que vão tomar o reino dos céus à força, ou seja, quem tomou o reino dos céus à força? Roma. Eles foram Roma imperial, Roma bélica, que matava as pessoas à espada. Depois Constantino, o imperador Constantino, teve uma grande ideia de dizer, vamos passar a ser uma Roma, não bélica mais, mas vamos passar a ser uma Roma, uma Itália, né, no caso, que religiosa, para conquistar o mundo através de religião e não através da espada. E vamos tomar as escrituras da mão desses hebreus aí. Vamos pegar, vamos. O povo aí não tem exército, não tem nada, a gente tem exército. Pega todas as escrituras, aí pegou tudo. Pegou todos os rolos das escrituras, todos dos hebreus, e começou a matar nos coliseus, ou seja, jogando aos leões, queimando, etc. Certo? Me acompanha na história de Roma, como a Igreja Católica foi montada. O imperador Constantino, né, ele teve essa virada de ideia, virada de mesa, e ergueu a Itália, porque a Itália estava falida. Estava falida. Essa coisa de conquistar o mundo a fio da espada requer muitos soldados, requer muitas viagens, é muito cansativo. Mas se ele conquistar o mundo através da religião, é muito mais fácil, não precisa matar ninguém. Só vamos matar os judeus, tá bom, só vamos matar os hebreus. E aí, o que significa essa chave? Essa chave está dizendo que são as escrituras. Salvador disse, eles têm a chave do conhecimento, a chave que abre as portas do reino dos céus, porque através da informação vocês sabem fazer o que é certo. Eles seguram isso para eles, não entram, o reino do céu não é para eles, então logo a gente já sabe que a Igreja Católica, tudo que se faz na Igreja Católica não tem nada a ver com o reino dos céus, eles não entram, isso não sou eu que estou falando, é o Rucha que falou, eles não entram, e quem quer entrar, eles não conseguem entrar porque a chave está com eles. Entende? As escrituras originais estão com eles. Por isso que eu sempre estou falando aqui no livro de Enoque, no Apocalipse de Elias, no Apocalipse de Baruque, que é o livro de Adão e Eva 1, o livro de Adão e Eva 2, porque são 3 livros de Adão e Eva. Então existe o livro de Adão e Eva, o que Adão e Eva fizeram depois que saíram do Jardim do Éden. Tem mensagens muito boas. Eu já fiz vídeos aí mostrando também sobre a vida de Noé, falando de Nir e da Sopanim, de Melquisedeque, que a Bíblia fala que Melquisedeque, ele foi uma pessoa sem origem, sem nada e tudo, ninguém sabe como nasceu. Mentira, sabemos sim, isso está escrito ali, é um livro difícil, eu fiz um vídeo aí, é um livro difícil de se achar, e eu fiz um vídeo mostrando a história de Melquisedeque. Por quê? Porque eles têm a chave do conhecimento, não deixa ninguém entrar. Mas hoje a gente tem acesso a esses livros. Quem não tem acesso a esses livros são as pessoas religiosas, porque eles ficam ali só na Bíblia e pronto, é a verdade única. Ali sim tem verdade, mas não é toda a verdade. Toda a verdade está na mão dele. Olha aí para confirmar, Pedro com a chave do conhecimento na mão. E o povo adora, o povo gosta, o povo coloca a mão e fala, fica aí com o conhecimento. A gente, basicamente, o povo está falando assim, fica com conhecimento para vocês, pode deixar só a Bíblia para a gente, só precisa só de pouco conhecimento mesmo. O que está escrito, acho que é até em Malaquias, se não for, se eu não estiver errado, né? Está escrito assim, o meu povo sofre por falta de conhecimento, falta de entendimento, principalmente das Escrituras. Então está aqui, eles têm a chave do reino dos céus, não entram, não deixa quem quer entrar, que possa entrar, que entre, entende? Não deixa entrar quem quer. Tá aí, aqui na cara das pessoas que estão com a chave na mão. E olha quem está com a chave, Pedro. E quem é Pedro? João Paulo II, o maior na Igreja Católica. Os papas, né? Aqui eu quero trazer uma mensagem bem interessante. Gostaria que a gente já vai entrar em mais coisas quanto mais coisas eu for falando, vocês vão assimilando, vão entrando em contato com o seu próprio conhecimento, com sua capacidade de processar a informação e veja aquilo que eu estou falando, se está certo ou errado, tá? Então aqui, ó, primeiro lugar, a gente vai aqui nessa parte esquerda,
a gente vê no momento em que João Paulo II, ele foi canonizado, ele foi beatificado. Olha só aqui, ó. Aqui foi no momento que ele foi beatificado, a foto dele lá em cima, tá vendo? Aí vamos ler, ó. 1.500.000 pessoas na Praça de São Pedro. Aquilo que eu já te falei, já tinha falado. Na cerimônia de beatificação de João Paulo II, em 1º de maio de 2011, na cidade do Vaticano. O que é a beatificação? É o momento que o Papa ele vira santo. Santo, santo, santo. Pode ser adorado, ele faz milagre, a pessoa pode interceder. Ah, meu Deus, Jesus, me ajuda. Eu já nem falo direto com Jesus, eu falo direto com João Paulo II. Se o João Paulo II ele é beatificado, e eu sou um idólatra, eu sou uma pessoa de dentro da religião católica, eu vou fazer o quê? Eu vou falar assim, ah, meu querido Papa, Santo João Paulo II, ajuda a minha filha que está doente, cura minha filha, muito obrigado, em nome do Padre, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. É assim a oração. Não fala nem em Deus, não fala nem em Jesus, só de vez em quando, mas pode falar diretamente com João Paulo II como se ele estivesse no céu. Como se esse homem que foi Papa, ele é um santo realmente que pode receber orações. Por isso tem vários momentos aí que a Igreja Católica anunciava assim, João Paulo II, rogai por nós nos céus. Ou seja, ele pede, ele atende a oração das pessoas. Então, olha só, João Paulo II ele foi beatificado pelo Papa Bento XVI. O Bento XVI ainda está vivo ainda. Foi em 1º de maio de 2011. Eu quero falar aqui do número 11. Número 11 aqui. Quero falar aqui, ó, o nome dele. João Paulo II. Eu quero parar aqui. João Paulo II, ele tem o número 11, né, os dois pontinhos ali, que é o 1 e 1, fazendo o número 11. E o número 11, no sentido da numerologia, ele simboliza um portal. Um portal para fazer sacrifício, para poder fazer conjurações de demônios, aonde tem todo esse lado negro da magia, da goétia, do satanismo, do luciferianismo. Tudo isso sempre está sendo invocado através de duas torres, de dois pilares, ou do número 11. Então a gente já vê um simbolismo muito interessante aqui no João Paulo II, que eles colocam em algarismo romano como duas letras L assim grande, né? A letra L assim grande, entende? Ou então pode ser um I maiúsculo. Aí se forma assim o número 11 com o nome dele. Aqui a gente já vê um simbolismo. E olha só o número 11 aqui de novo, 2011. Quem sabe sobre a numerologia entende que isso tem um papel realmente no campo espiritual, sabe do que eu estou falando. Então, João Paulo II, 2011, virou santo. Não poderia ser diferente. Aqui, ó. Ele foi beatificado. O que quer dizer? Se tornou santo. Santo, eu expliquei já. No dia 1º de maio de 2011. Olha o que aconteceu mais aí na data de 11 de setembro. No 11 de setembro, a tragédia... 11 de setembro de 2001, tragédia e grande sacrifício humano, né? Que eles mataram um monte de gente nesse número 11 em forma de torre, as duas torres gêmeas. E logo foi em qual dia? No dia 11, no número 2 aqui, ó, mostrando que isso é uma mensagem subliminar que não vem coisa boa. Quando a mídia, quando grandes entidades assim no mundo, presidentes ou papas, ou seja lá o que for, tem o número 11, carrega o número 11. Ou então esses dois pauzinhos aqui que forma o número 2, como no caso de João Paulo II. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Então, em 2001, em 11 de setembro, também vou falar no mês de setembro, tem uma mensagem linda no mês de setembro, porque que a mídia, ela sempre está falando em setembro. Eu vou falar isso em outro vídeo, nesse aqui, eu vou falar só sobre João Paulo II e essas informações. E aqui, 11 de setembro, e as duas torres formando também o quê? O número 11.
o número 11. O que quer dizer o número 11? Ou esses dois, ou isso aqui, ó, essas duas torres aqui em forma de duas torres ou duas pilastras, número 11, como eu já falei, significa um portal, um portal. Então aqui é um portal onde as entidades recebem os sacrifícios. Então esse povo aqui que estava aqui nesse dia, eles estavam sendo sacrifícios humanos. E foi para quem? A gente tem informações que foi para a entidade Moloch. Quem fez isso foram o próprio governo americano. Não só o governo americano. Foi nos Estados Unidos que isso aconteceu, mas todos os governantes do mundo se reuniram para fazer esse ritual em massa. Sacrificaram uma boa parte, quer dizer, um grande número de pessoas americanas aqui nesse dia. Nesse dia, tá? Por que pessoas do mundo inteiro, presidentes, governadores do mundo inteiro? Porque eles se reúnem num local que se chama na a coruja de... Eles adoram uma coruja, né, em Bohemia Grover. Eu vou trazer mais detalhes sobre essa adoração. E lá, vários presidentes do país, do mundo inteiro, se reúnem e vão dizer o que vai acontecer no ano seguinte, no ano seguinte, no ano seguinte. Sempre tem essas reuniões. E aí, eles se reuniram para fazer esse mega sacrifício em 2011. E mais uma informação interessante. Eu vou colocar umas fotos aqui, né, na edição para mostrar uma coisa interessante. Quando isso aconteceu, eles tiraram a culpa deles, né? O governo americano tirou a culpa, que foram eles que fizeram esse sacrifício, e colocaram a culpa no Osama Bin Laden, colocaram a culpa na Al-Qaeda, no povo do Oriente ali, né? Falaram que eles eram terroristas, falaram que eles eram o povo que atacou os americanos do nada. Mentira! Foram eles mesmos que fizeram esse sacrifício aí no dia 11 de setembro, nas duas torres gêmeas. Quem entende do que eu estou falando, sabe do que eu estou falando, entende bem que realmente não foi nada daquele povo lá. O Osama Bin Laden, ele foi um laranja para assumir essa responsabilidade, tirar o povo, tirar a noção do povo de olhar para os governantes americanos que permitiram isso, que fizeram esse sacrifício. Muitos aqui talvez já assistiram um filme chamado True Lie do Arnold Schwarzenegger. Antes desse atentado acontecer, Hollywood lançou um filme mostrando pela primeira vez, um filme mostrando pela primeira vez que o povo lá que fala em idioma árabe, Afeganistão, Azerbaijão, os árabes da Arábia, quem quer que seja daquele povo ali, que vivem muito sofrido naquela área, foi o primeiro momento que o mundo conheceu eles como terrorista, porque eles já estavam preparando a mente da população do mundo inteiro para dizer, qualquer coisa que acontecer a gente já sabe que provavelmente algum terrorismo desse no mundo que acontecer vai ser eles, porque nesse filme, né, eles fizeram bem o papel, eles botaram a culpa de terrorismo nesses povos, né, em diversos países diferentes ali nessa área, né, pode ser como foi o Afeganistão, mas poderia ser, como eu disse, o Irã, Azerbaijão, pode ser até Marrocos, o que for, mas ali no caso eles botaram a culpa no Afeganistão. E tinha até um persona ali, o Osama Bin Laden. Tudo mentira, foram próprios americanos que fizeram isso. Isso foi um sacrifício numa data cabalística, num número cabalístico, em prédios cabalísticos. Número 11, o 11, e num prédio com o formato de 11, do número 1, de duas torres. Então toda vez quando vê isso, é alguma coisa espiritual que o governo das sombras está fazendo. E essas pessoas, eles são os nossos presidentes, são os nossos governantes. Essas pessoas governam sobre nós. Por isso que o Salvador falou, cautelai-vos desse povo. Obedece ele, porque eles são da lei. Eles fazem a lei, mas não façam o que eles fazem. Lembra que o Salvador falou isso? Que ele até falou, ele criticou os judeus ali, os sacerdotes ali naquele momento. Vocês mataram os profetas, vocês matam os profetas, acaba logo, me mata, para encher logo o cálice de vocês, só faltava eu vir para vocês matarem.
Vocês mataram Malaquias, Isaías, todos os profetas e assim por diante. Aí voltando o caso aqui, deu para entender esse assunto? Então beleza, vamos lá continuar. Aqui a gente tem na maçonaria também, olha, o portal da maçonaria, 2 torres, formando também o número 11. Porque se você for na maçonaria e for convidado para ser um maçom, você vai ter que passar por esse portal. Os membros honorários da maçonaria ficam ali atrás, ali ó, em vermelho aqui vocês podem ver o trono do grão-mestre, o grau 33, e você chega por aqui, e para chegar até ele, para dizer que você vai ser um maçom, dizer que a sua vida é deles e que se algum segredo sair lá de dentro, eles podem te matar, arrancar sua língua fora, cortar os pés. É uma jura que se faz aí dentro de uma forma assim muito pesada, que você entrega a sua vida de uma forma que eles podem estripar o seu corpo se sair alguma informação ali secreta. Mas antes disso tem que passar pelo portal, tem que passar pelo número 11, tem que passar pelas 2 torres, entende? Tem que passar, você passa aqui dentro, né, mostrando que você era uma pessoa antes de passar e você é uma pessoa depois de passar na maçonaria. Aqui tem todo o símbolo aí, o chão maçônico. E outra, quem é que domina o Brasil? São os maçons. São os maçons. Por isso que quem são as pessoas que estão comandando o Brasil? Que na verdade o mundo inteiro. São os maçons, eles fazem sacrifício. Eu vou dizer a última informação, a gente vai passar para o próximo slide. No Halloween é o momento em que mais some criança nos Estados Unidos e no mundo. No Halloween. As crianças se vestem de monstros, se vestem de criaturas das trevas, basicamente é isso, e saem nas ruas para pedirem doce sem os seus pais e as mães, porque o costume, o espírito, né, o espírito de Halloween, né, diz que as crianças têm que sair sozinhas. Quem inventou isso? De deixar as crianças sair sozinhas de noite, sem a vigilância dos pais, criança lá pedindo doces. Para quê? Já para os senhores do mundo começar a raptar as crianças e começar a raptar elas, colocar elas em camburões, levar para outro país e pronto, sumiu. Aonde mais some criança? Na data de Halloween. Halloween, mais uma informação aqui que eu estou lançando para vocês. A data de Halloween é a data das trevas, é a data onde Moloque, a entidade Moloque, que ela quer criança, sacrifício humano. Né? Lembrando que esses sacrifícios eles aconteciam desde a época de Abraão. Abraão ele escapou, Abraão era criança e ele escapou de ser um sacrifício humano, ser jogado no fogo, no boi, né? O boi assim aberto, com um peito aberto, assim tem uma fogueira embaixo, um boi de aço, e joga lá para dizer que o Moloque recebeu, para a entidade receber. Então, outra situação. Então, eles querem fazer sempre rituais nesse sentido. Quando não vão raptar uma criança, principalmente na época de Halloween, para matar no sentido de fazer um sacrifício humano, eles pegam para tirar o adenocrome para as grandes massas aí de Hollywood, né, continuar jovem. Isso já não é novidade para ninguém. Todo mundo sabe por que esse povo aí nunca envelhece. Todo mundo já sabe do adenocrome. Mas eu vou colocando algumas imagens para dar uma olhada em alguns artistas que eles nunca envelhecem. Por quê? Porque tem uma série de raptos no mundo, principalmente criança. Tem toda uma história longa que eu não quero embolar aqui, até mesmo da Rainha Elizabeth, tudo. Mas deixa isso para outro vídeo, tá? Próximo slide. Deixa eu ver, aqui eu tô aqui. Então, aqui a gente tem, né, aquilo que eu mostrei. Júpiter e Pedro é João Paulo II. É João Paulo II. Aqui ele é o filho da perdição. Algumas coisas que caem em cima dele para fechar a profecia. Ele é o filho da perdição. Ele tem o 66 no nome. Ioannis Paulo II. Tudo em algarismo romano, que as letras são números, fazendo toda a conta da 666, ele tem o 66 no nome, outras pessoas também têm, mas ele se encaixa mais ainda, além do 666,
Ele é o no lugar do Filho de Deus, ou seja, Vicarius Filii Dei. Ele se coloca no lugar, ele blasfema da identidade do Messias. Ele veste púrpura escarlate, ou seja, ele está dentro da Babilônia, essa Babilônia veste púrpura escarlate. Ele tem nomes de ídolos babilônicos, Ioannes, o nome dele não é Ioannes, o nome dele não é João Paulo, o nome dele é Karol Wojtyla, o nome desse homem. Ele é um polonês, um ser humano que nasceu comum e normal nesse mundo, e ele tem um nome, mas ele pegou e assumiu nomes babilônicos por quê? Para nos dar essa pista, mostrando que ele é a besta, mostrando que ele está cumprindo todas as profecias do Apocalipse, mostrando que essa é a pessoa. Quem tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. Eu estou dizendo tudo isso, que tudo se encaixa nesse homem. Tudo se encaixa nesse homem. Se caso o João Paulo II não for, nem sei o que dizer, mas tudo se encaixa em cima dele. Então a gente vai continuar o vídeo. Vamos lá, olha só. Os nomes de ídolo babilônico. Ele se chama de Marduk, que ele é o Marduk que era adorado lá na Babilônia por Nabucodonosor. Ele é, como eu disse, o Ioannes Paulo II. Desculpa, o Ioannes, que é o deus da Babilônia, que é o deus peixe, por isso que tem essa cabeça de peixe, essa boca de peixe na cabeça deles. O traje que ele usa são trajes babilônicos também, do culto da Pérsia. Esses trajes dos papas são culto da Pérsia. Tudo isso aí é do culto da Pérsia. Todas essas coisas que a gente vê hoje já foi feita no passado. Não há nada de novo debaixo do sol. Entende? A cruz também era um simbolismo do culto da Pérsia. A cruz de Malta. O terço que eles ficam na mão é um culto da Pérsia. Antes da Igreja Católica não tem nada de novo. Tudo se repete. Tudo se repete. E ele é o Júpiter e Pedro. Né? E aqui, ó, que mais? Ele é o Papa do Ecumenismo. O Ecumenismo é juntar todas as religiões numa só. Ou seja, fazer uma mistura. E agora não tem mais ética nas religiões, né? Cada religião adorava o seu próprio Deus. Agora não. É uma religião que adora todos os deuses juntos, no mesmo local. Então ele foi o Papa do Ecumenismo, e todos os papas, nenhum foi tão ecumênico quanto João Paulo II. Por isso que ele é adorado e ele tem carta branca em qualquer país que ele chega e fala: opa, sou eu, João Paulo II, lembra que eu vim aqui no Irã? Lembra que eu vim aqui em Israel e vocês me receberam? Lembra que eu vim aqui no Brasil, vocês me receberam? Ele tem carta branca no mundo inteiro, o mundo está esperando esse cara. Todas as religiões abraçaram ele, até religiões evangélicas abraçaram ele. Né? Até hoje os evangélicos aí também vão lá no Vaticano só um minutinho. Também vão lá no Vaticano e abraçam esse homem. Entende? Então, ou seja, ele é o Papa do Ecumenismo, juntando todas as religiões junto. E ele foi o Papa mais adorado, entre outras e outras coisas que caem em cima desse homem.